Salve, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians, né? A análise da partida contra o Grêmio, né? A contusão do Charles, a classificação histórica e heróica do Corinthians contra o Grêmio, com o goleiro Hugo Souza brilhando. Mas antes de falar dessa partida, falar desse jogão, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola. O Corinthians continua aí nas tratativas com o meio-campista Cuejar, que joga no Al-Shabaab. Então, com o jogador e Corinthians está tudo certo. Aí falta agora o Corinthians fazer as tratativas aí para o Al-Shabaab liberar o jogador. Ele não tem empresário. O Cuejar está negociando direto com o Corinthians, né? Direto, então só falta o Corinthians acertar aí a liberação do Cuejar junto ao Shabar. E o Corinthians, com Alex Santana sendo contundido, Timão deu prioridade absoluta nessa contratação. A priori, o Corinthians fez uma oferta de 4 milhões de dólares para ter o jogador, para comprar o direito econômico, certo? Isso corresponde aí a quase 22 milhões de reais. Porém, o Timão aumentou a oferta para o Al-Shabaab. Aumentou a oferta porque o Corinthians precisa desse jogador com urgência, né? Como o Alex Santana está machucado, então o Cuejar chegaria aí para ser titular absoluto no Corinthians. O jogador tem 31 anos e é um pedido do técnico Ramon Dias, que já jogou com ele também já jogou no Flamengo. Então, um jogador completo, inteligente, versátil, um jogador que apoia bem o ataque, além de recompor muito bem os espaços, marca bem, sem sombra de dúvida, desceria no aeroporto de Guarulhos e já ia direto porque ia vestir a camisa. É um excelente jogador e Alex Santana tá fazendo falta, então o Cuejar chegaria para cobrir esse lugar com muita tranquilidade e o Corinthians continuar firme e forte. O mercadão da bola do Corinthians é sempre muito aquecido, né? Porque o Timão quer montar um belo elenco, um belo plantel, uma bela equipe. Gente, falando um pouquinho do jogo Corinthians 0, Grêmio 0 em Curitiba, né? No Couto Pereira. E o Corinthians nos pênaltis se classificou. O técnico Ramon Dias, ele foi muito inteligente nesse jogo de ontem. Ele fez uma linha com 3 zagueiros, colocando Félix Torres, né? Kaká e Gustavo Henrique. Já no segundo tempo, o Ramon Dias também fez uma linha de 3 no meio campo, né? E aí prendeu o time do Grêmio. O Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, ainda falou: foi muito difícil para jogar contra o Corinthians hoje. Apesar que nós não jogamos bem e o Corinthians jogou muito, e o que ele se propôs a fazer, fizeram. Então, o primeiro tempo, o Corinthians jogou com a linha de 3 na defesa, e no segundo tempo, para fechar, para não dar espaço, o time do Grêmio, o Corinthians fez uma linha de 3 no meio do campo. Também, a notícia ruim, né, desse jogo, foi a contusão aí do meio-campista Charles. Charles acabou se machucando, né, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e vai passar por avaliação hoje para saber qual é o grau dessa lesão, né? E ontem o Ramon Dias acabou aí poupando alguns jogadores que são titular absoluto, porque Garro ficou no banco, André Ramalho ficou no banco. Corinthians está muito preocupado com o Brasileirão, que hoje se encontra na zona de rebaixamento. E já sábado agora, 9h30 da noite, Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians precisa da vitória, não tem como negociar outro resultado a não ser a vitória. Então, por isso que o Ramon Dias escalou um time alternativo, mas um time que jogou certinho, fechadinho, foi muito inteligente. É um time que jogou compactado e não deu muito espaço para o Grêmio. Charles e Alex Santana, aí eles podem desfalcar o Corinthians por muito tempo, né? Então o técnico Ramon Dias vai ficar aí, né, sem 2 jogadores, né, à disposição, sem 2 jogadores para ser escalado, né? Mas terão
alguns jogadores à disposição, como Bruno Bidon, Rian e Ranieri. E nessa classificação do Corinthians ontem contra o Grêmio, para mim o destaque absoluto foi o goleiro aí, Hugo Souza. Durante o jogo foi muito bem e nos pênaltis também foi muito bem. Acabou pegando um pênalti do Vila Chances, né? E durante o jogo fez 2 defesas excelentes do Soteldo. Uma bola batida transversal, ia morrer dentro do gol, ele foi lá e tirou de mão trocada. E uma falta que o Soteldo também cobrou, que ele fez uma defesa extraordinária. Goleiro gigante. É um goleiro com boa estatura, com 2 metros de altura praticamente. É um goleiro que tem boa envergadura, técnico, rápido, né? Tanto ele voa bem no chão como voa nos espaços do ar. Então, um goleiraço. O Corinthians classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. E a data aí está ainda para ser definida, mas o dia do jogo serão dia 28 de agosto, que é o jogo de ida, e dia 12 de setembro, que é o jogo de volta. E o Timão pode pegar aí o Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Bahia, São Paulo ou Goiás. Por que São Paulo ou Goiás? Porque hoje joga São Paulo e Goiás para aí definir mais uma vaga aí para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então, galerinha, e aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo de ontem? Vocês acharam que agora é até um Corinthians aí que mostra alma, mostra vontade, mostra raça, mostra disposição? Corinthians ontem estava sem 3 grandes jogadores, que é o Roberto, né? O Alex Santana, que não jogou, e também não tá jogando, porque aí tava no banco, mas o Terramondinho tava poupando. O Garro, né? E o quarto zagueiro, o André Ramalho, né? Então são jogadores que o Corinthians não pôde contar, porque estava machucado, no caso do Alex Santana e o Roberto, que passou por cirurgia. E ele também fez um time alternativo, né? Alguns atletas como André Ramalho e Garro para o próximo jogo contra o Bragantino. O Corinthians jogou firme, jogou forte e, sinceramente, o esquema tático do técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano acabaram aí colocando o Renato Gaúcho no bolso, porque o Grêmio não tinha opção de jogada, porque o Corinthians estava bem compactado com 2 linhas de 3, então o Grêmio não tinha espaço para credenciar, para sair jogando, para jogar em velocidade, não tinha. Então o Corinthians foi muito bem e parabéns aí ao Timão por essa classificação histórica e parabéns aí aos diretores, o presidente do Corinthians, por contratar um goleiro tão bom quanto o Carlos Miguel. O Carlos Miguel deixou o Corinthians, ficamos preocupados porque o Matheus Donelli ainda não está preparado para ser titular do gol do Corinthians. E chegou aí o Hugo Souza, que chegou com excelência, é um jogador e tanto, é um goleiro com grande envergadura, com grande estatura. E parabéns ao clube do Corinthians. E aí, galera, o que vocês acharam dessa classificação histórica e heróica do Corinthians ontem contra o Grêmio em Curitiba no Couto Pereira? Vocês gostaram? O que o Ramon Dias precisa de fazer um pouco mais para esse time ter mais ritmo? Porque, para mim, o time está crescendo no momento certo, só o Corinthians não está melhor, porque falta ainda qualidade técnica. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa sua inscrição. Ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.